Boa noite, que a paz do Mestre nos envolva em mais essa noite. Hoje, para o nosso bate-papo, eu escolhi um tema que, apesar de ser antigo, ele também é bem atual, porque estamos passando por tudo isso num momento pandêmico. O que será que é estar doente? Segundo a Organização Mundial de Saúde, ela define como 3 fatores importantes para se ter saúde. Será que saúde é a ausência da doença? Então, ela define que precisa ter uma harmonia, um bem-estar psicológico, uma harmonia fisiológica e um equilíbrio socioeconômico. Então, saúde seria um bem-estar. Haroldo Dutra, um importante palestrante espírita e também tradutor do Novo Testamento, ao fazer as traduções, percebeu que Jesus curava muito. Chegou à conclusão que era mais ou menos mais de 30 curas. E isso deixou ele um pouco intrigado. Por que será que Jesus curava tanto? E ele encontrou diferentes respostas. Uma delas é que Jesus tentava atrair multidões através da cura. Mas Haroldo não ficou muito satisfeito com essa resposta. Será que Jesus gostaria de fazer um marketing pessoal em cima da dor do outro? Não, seguramente não. Um outro fato que também lhe chama a atenção é que todos aqueles que eram curados não recebiam um indulto que deixasse um tempo a mais para que não chegasse até os portais da desencarnação. Todos aqueles que ele havia curado, logo depois, ou um tempo depois, desencarnavam. Então, não era talvez isso o motivo ao qual ele estaria procurando. Até mesmo Lázaro, que segundo a simbologia esteve preso num túmulo de pedra por 3 dias, após as curas, acabou desencarnado. Então ele pensa, era preciso abandonar os preconceitos. Preconceitos são ideias pré-estabelecidas antes da gente estudar, antes da gente verificar, da gente pesquisar. Então, ele se dedicou mais a estudar um pouco mais. Percebeu também que todos aqueles que recebiam a cura, ao terminar, ao executar a cura, Jesus pedia que eles procurassem os sacerdotes e relatassem que estavam curados. Os sacerdotes, naquela época, funcionavam como se fosse a nossa vigilância sanitária. Tendo uma doença, era preciso constar para as autoridades, e inclusive se essa doença não era uma doença infecto-contagiosa, se haveria mais riscos, se haveria riscos de uma epidemia. Mas, mais uma vez, ele volta e não fica satisfeito. E será que a cura estaria nos doentes? Será que teria algo comum aos doentes? E rapidamente ele encontrou a resposta, que não, pois ele curava diferentes tipos de doença. Eram cegos, leprosos, paralíticos, então não teria algo comum que pudesse definir por que será que ele fazia essas curas. Ele sempre tinha um fato que ele chegou até uma conclusão que, na verdade, em todas as curas, em nenhuma delas, Jesus assumiu que ele havia curado. Olha que interessante. Primeiro que quando chegava um doente, ele perguntava, o que queres que eu faça? E aí está um outro ponto importante.
Para buscarmos a cura, temos que realmente querer essa cura. Então, Jesus perguntava aos doentes: o que queres que eu faça? Quando ele curava, ele falava, vai e não peques mais. E aqui cabe a gente fazer um parênteses. Pecado significa errar o alvo. Qual seria esse alvo? Qual seria esse alvo que eu errei? O alvo seria o meu objetivo. E eu errando esse alvo, que são as leis que regem o universo, eu pequei. Então, quando Jesus curava, ele salientava isso, que haveria uma necessidade de encontrar o alvo, de se conectar com a sua própria consciência, pois só nela está a resposta para os nossos equívocos, me conectar com a minha consciência e voltar a trilhar o caminho do bem. Essas doenças que hoje estamos praticamente no século da depressão, estamos passando por um problema de uma pandemia, onde a gente percebe que a maior parte daqueles que foram infectados foram aqueles que estão com o sistema imunológico muito baixo. E como será que o sistema imunológico se fragiliza? Como ele fica com as resistências baixas? Como é que ele permite que eu contraia qualquer tipo de doença? Também Haroldo Dutra consta que ele também investigou que para muitos a doença seria um castigo. De forma alguma. Se eu me desequilibrei, se eu errei o meu alvo em vidas passadas ou nesta mesma vida, é necessário que para que eu volte, eu preciso equilibrar. Então vamos pensar. Eu tenho um problema seríssimo no coração. Vamos supor que numa outra existência eu dei um tiro no meu irmão. Então a doença no meu coração funciona como se ela fosse um condutor de informação. Ela vem dar uma informação que eu fiz algo errado. Eu talvez não tenha essa lucidez do que foi que eu fiz errado, mas ela funciona como um condutor que vai me passar essa informação, e ao passar essa informação, ela permite que eu volte através dela para o caminho correto. Então, a doença, ao contrário do que muita gente pensa, que funciona como um castigo, ela funciona como um freio. Ela funciona como um condutor de informação e vem nos trazer um alerta. Agora, como buscar esta cura? Será que é possível, já que eu saí da rota, já que eu errei o alvo? O que será que então é a doença? Quem é esse doente? Hipócrates, o pai da medicina, afirma que não tem enfermos. Desculpa, não tem enfermidade, tem enfermos. Ou seja, os enfermos causaram as enfermidades. Então, somos nós os agentes. Então, vamos nessa mesma linha de raciocínio, vamos pensar. Então, se eu desorganizei, se ontem eu fui um suicida, tomei um veneno corrosivo, é natural que eu tenha todo o meu sistema esofágico, gástrico, corrompido. Bom, então, aí, como é que ficaria a busca por essa cura? Se é necessário que eu passe por ela, como buscar essa cura? Jesus
era o médico das almas, não era o médico físico. Então, se ele era o médico das almas, é porque haviam enfermos de almas. Então, para buscar esta cura, eu preciso cuidar, buscar o equilíbrio da minha alma, para que eu possa encontrar o remédio. E o remédio que vai fazer efeito não é o remédio físico, ele alivia. Mas o único remédio que é capaz de modificar, o único remédio que é capaz de aliviar é quando eu consigo fazer um exame de consciência, quando eu consigo olhar para o meu eu interior, quando eu consigo consultar a minha doença, a minha, Anderson, eu vou te responder, eu vou só concluir o raciocínio e eu vou entrar no seu questionamento, um minutinho só. Quando eu busco essa internalização da minha consciência, entendo que isso é o alerta, e eu resolvo buscar um outro caminho, eu posso caminhar para a cura. O remédio da matéria que vem me ajudar e aliviar, ele só vai ter total eficácia quando o meu espírito buscar este equilíbrio. Então, eu preciso mudar de atitude, eu preciso renovar os meus pensamentos, eu preciso largar essa cegueira. Preciso investigar aonde que está isso. Aonde que está a minha cegueira? Será que a minha cegueira é para com o meu próximo? Será que a minha paralisia está para com os meus familiares, onde eu não tomo atitude, onde eu não ajudo? Será que a minha cegueira não exacerba o meu egoísmo e faz com que eu não enxergue o meu próximo, logo, portanto, eu nem o ajudo? É dessas toxinas que ainda eu me alimento que me tornam doentes. Que me torna um doente onde eu não consigo exercer a própria cura. Porque a cura começa por mim mesmo. Começa por uma modificação. Então, assim, eu sou uma pessoa extremamente rancorosa, eu tenho sede de vingança, eu alimento o ódio em minhas mãos, em meu coração. Eu carrego uma pedra como se fosse um carvão que queima nas minhas mãos para atirar ao próximo. Lembrando que quem segura o próprio carvão é quem se queima primeiro. É natural que eu intoxique todas as minhas células com essas condutas, alimentando o ódio, alimentando a raiva, não me perdoando. Sim, porque quando eu não me perdoo, eu fico constantemente me penitenciando e faço o mesmo para o outro. Quando eu não perdoo o outro, eu constantemente permito que o outro continue me agredindo. Então, essa ausência de saúde implica porque o meu bem-estar, a minha linha de equilíbrio está equivocada. Agora, se eu tenho pensamentos sadios, se eu sou uma pessoa otimista, se eu consigo buscar o perdão em mim mesmo, relevar, entender, aceitar. Aceitação é um dos passos para a minha modificação. Aquilo que eu não consigo mudar, eu preciso aceitar. Aceitar e entender que aquilo pelo qual eu estou passando tem um propósito. Então, este doente que eu me encontro, que busca a cura, muitas vezes busca a cura sem buscar realmente esta mudança. Porque para nos curarmos, nós precisamos nos modificarmos.
Isso de um modo geral. Não são apenas nos hábitos alimentares, não são apenas a ausência da bebida, a ausência do cigarro, é o que sai da minha boca, é o que sai do meu pensamento, é o que eu alimento o meu pensamento que eu consigo fazer. Tem uma historinha que ilustra isso. Um moço para num posto de gasolina e vai abastecer. E ao descer do carro, ele resolve fazer um lanche, ele percebe que tem um cachorro sentado uivando. Ele faz o lanche, ele vai até o banheiro e quando ele volta até o carro, o cachorro continua uivando. E ele pergunta por que aquele cachorro estava uivando ao frentista. E o frentista diz que ele estava deitado no prego. E ele mais uma vez pergunta, e por que não se levanta? Porque a dor dele não é o suficiente para poder se levantar. A dor dele é ainda só para uivar. Somos nós quando buscamos a cura. Não fazemos esse movimento, talvez por acomodação, por excesso de vitimização nossa. E não buscamos esse movimento de nos levantar para buscar essa cura. Buscar essa cura onde eu não quero ficar nesse estado. Então, se para isso, se a doença não funciona como uma punição, e sim como um alerta, se eu malbarateei, se eu lesei o meu perispírito numa outra encarnação, necessário é que eu faça um outro final. Necessário é que eu busque a minha cura de dentro para fora. Esse tema, ele é extremamente recorrente quando pensamos em reforma íntima, mas eu não, na minha concepção, ele é recorrente, mas ele é de extrema importância, porque tudo está atrelado à nossa modificação. A reforma íntima, ela é difícil, a reforma íntima, ela é dolorosa, ela é exaustiva, ela requer um esforço diário, mas para buscarmos a cura real, é necessário que nos internalizemos, busquemos a voz da nossa consciência, busquemos os alertas que estão sendo dados através da doença. Então, e aí eu peço licença para falar. Eu tenho uma doença autoimune e que constantemente ela está me dando uns alertas, eu tenho dores. Ora, o que ela está me contando? Eu não vou ter a resposta do que eu fiz, mas eu vou ter a resposta que eu quero me curar. Eu não quero ter mais dores. E para isso eu preciso buscar essa mudança de consciência. Aonde foi que eu errei o alvo? Aonde foi que eu pequei? Já que pecar é errar o alvo, é fugir do trilho das leis que regem o universo. Então, a verdadeira cura espiritual é quando eu consigo substituir o ódio pelo amor. Quando eu estiver pronto para esquecer as mágoas, os rancores e perdoar. Quando eu aceitar os desígnios de Deus, de uma forma que funcione como uma aprendizagem para mim. Aí sim eu vou sair do meu egoísmo e vou conseguir pensar no próximo, semear o bem, e aí o remédio que eu passo para o outro é o remédio que eu vou encontrar para mim. Porque o bem que eu faço ao outro, eu faço para mim. É a lei que rege o universo. Portanto, toda cura é sempre uma autocura. Começa na alma, no perispírito, refletindo no corpo físico. O Evangelho de Jesus, portanto, é a farmácia onde estamos esquecendo constantemente de buscar o medicamento. Há 2000 anos, esses medicamentos se encontram à nossa disposição e nós estamos negligenciando esta medicação.
Deixa eu ver, tem algumas afirmações aqui, eu vou dar uma lida. Temos que dar graças a Deus pela oportunidade. É verdade, Anderson, exatamente isso. É a possibilidade de purificar a nossa alma. E quando o doente está doente, ele não consegue enxergar isso, que a caridade do coração é uma cura, é o começo para uma cura, de dentro para fora. Realmente é algo que exige muito de nós, mas ainda, e eu não falo só do coronavírus, eu não falo das infecções, ainda estamos muito doentes, doentes psíquicos resvalando no físico. Então, vamos buscar essa cura no Evangelho do Mestre, que tem medicação a todo tempo e só está à nossa espera para encontrarmos esse equilíbrio. Uma boa noite a todos e até a semana que vem.